Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. A gente vai dar continuidade no assunto da aula passada, que foi sobre pontos cardeais, certo? A gente vai relembrar algumas coisas também. O que são pontos cardeais, né? Os pontos cardeais, eles significam pontos de orientação e eles servem para nos indicar a direção. Então, essa é a utilidade dos pontos cardeais, né? Eles nos indicam a direção. Olha aqui um ponto importante. Através dos pontos cardeais é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra, certo? Guarda essa informação aqui. Através dos pontos cardeais é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra, tá? Olha aqui, existem 4 pontos cardeais, certo? Os pontos cardeais são 4, que são o quê? Norte, Sul, Leste e Oeste, tá? Cada um tem a sua sigla, né? As siglas dos pontos cardeais, eles são sempre representados por letra maiúscula, né? Sempre letra de forma e letra maiúscula. E aqui a gente tem também outras maneiras como eles são chamados. O norte, ele pode ser chamado de setentrional ou boreal. O sul, ele pode ser chamado de meridional ou austral. O leste, ele pode ser chamado de oriente. E o oeste, ele pode ser chamado de ocidente também, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, o símbolo que a gente usa para determinar, para indicar, né, esses pontos, que é o quê? Que é a rosa dos ventos, tá? Olha aqui. Além dos pontos cardeais, nós temos outros pontos, né? Nós temos os pontos colaterais e subcolaterais. E para indicar esses pontos, utilizamos a rosa dos ventos. Então, esse símbolo aqui, tá? Ele se chama rosa dos ventos, certo? A gente vai ver aqui sobre os pontos colaterais, ó. Os pontos colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais, tá? Entre um ponto cardeal e outro, a gente tem um ponto colateral, tá? E os nomes dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Os pontos colaterais. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste, certo? Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o sul e o leste, nós temos o sudeste, certo? Gravem aí, olha aqui as siglas, né, de cada um, tá? E aqui a gente vai ver sobre os pontos subcolaterais, que eles ficam ali entre os pontos colaterais e os pontos cardeais, certo? E os nomes dos pontos subcolaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós já temos a imagem mais completa, ó, tá vendo? Nós temos aqui entre o norte e o noroeste, nós temos o noroeste, certo? Entre o oeste e o noroeste, isso. Entre o oeste e o noroeste, nós temos oeste-noroeste, tá? Entre o oeste e o sudoeste, nós temos o oeste-sudoeste. Entre o sul e o sudoeste, nós temos o sul-sudoeste. Entre o sul e o sudeste, nós temos o sul-sudeste. Entre o leste e o sudeste, nós temos o leste-sudeste. Entre o leste e o nordeste, nós temos o leste-nordeste. E entre o norte e o nordeste, nós temos o nordeste. Eu sei que é bem complicado de entender, tá? É bem complexo, mas aqui nós temos a figura completa, tá? De todos os pontos, ó, vocês notem que o vermelho são os pontos cardeais, o azul são os pontos colaterais, ó, que tá entre os pontos cardeais, tá? Nós temos um ponto colateral.
E entre um ponto cardial e um ponto colateral, nós temos pontos subcolateral, que são esses verdinhos aqui, certo? Então, meus amores, é isso. O TD vai ser sobre pontos cardeais, tá? Então, revise aí o conteúdo, tá? O link vai estar lá para quem puder imprimir, quem não puder, pega na escola. E é isso, meus amores. Espero que tenha ficado claro, dado para compreender, tá? A gente deu uma revisada, né? E especificou um pouco mais aí os pontos. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.